Você sabia que a Bíblia é um livro cheio de sabedoria e orientação para a nossa vida? Pois é, hoje eu quero te mostrar como você pode aplicar na sua vida o que está escrito no primeiro capítulo desse livro maravilhoso. Fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que vai aprender. O primeiro capítulo de Provérbios começa com uma introdução, onde o autor diz qual é o propósito do livro. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras de inteligência, para adquirir a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Provérbios 1, 2, 4. Ou seja, esse livro foi escrito para nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus, a fazer escolhas sábias, a agir com justiça e retidão, a evitar o mal e a buscar o bem. Mas como podemos fazer isso na prática? Como podemos aplicar esses princípios na nossa vida cotidiana? Bem, o primeiro passo é reconhecer que a fonte de toda a sabedoria é Deus. O versículo 7 diz: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução." Temer a Deus não significa ter medo dele, mas sim respeitá-lo, honrá-lo, obedecê-lo e amá-lo. Quando nós tememos a Deus, nós reconhecemos que Ele é o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Pai e o nosso amigo. Nós reconhecemos que Ele sabe o que é melhor para nós e que Ele tem um plano perfeito para a nossa vida. Nós reconhecemos que Ele nos ama tanto, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos dar a salvação e a vida eterna. Nós reconhecemos que Ele nos deu a sua palavra, a Bíblia, para nos instruir e nos guiar em toda a verdade. Nós reconhecemos que Ele nos deu o seu Espírito Santo para nos consolar, nos fortalecer e nos capacitar a viver uma vida santa e frutífera. Quando nós tememos a Deus, nós nos aproximamos dele e ele se aproxima de nós. Nós buscamos a sua presença, a sua comunhão, a sua adoração. Nós oramos a ele e ele nos ouve. Nós lemos a sua palavra e ele nos fala. Nós obedecemos aos seus mandamentos e ele nos abençoa. Nós seguimos os seus caminhos e ele nos dirige. Nós confiamos nele e ele nos sustenta. Nós dependemos dele e Ele nos supre. Nós somos fiéis a Ele e Ele é fiel a nós. Nós somos gratos a Ele e Ele nos alegra. Nós somos humildes diante dEle e Ele nos exalta. Nós somos sábios diante dEle e Ele nos dá mais sabedoria. Mas o que acontece quando nós não tememos a Deus? Quando nós desprezamos a sua sabedoria e a sua instrução? Quando nós nos afastamos dEle e seguimos os nossos próprios caminhos? Quando nós nos deixamos levar pelas tentações, pelas paixões, pelas ilusões deste mundo? Quando nós nos rebelamos contra Ele e fazemos o que é mal aos seus olhos? Bem, o resto do capítulo 1 de Provérbios nos mostra as consequências dessa atitude insensata. O autor usa duas figuras para ilustrar o perigo de rejeitar a sabedoria de Deus: a figura da mulher adúltera e a figura dos homens violentos. A mulher adúltera representa a sedução do pecado, que nos atrai com promessas de prazer, de satisfação, de felicidade, mas que na verdade nos leva à morte. Ela diz: "Vem, vamos nos embriagar de amores até amanhã, alegremo-nos com amores." Provérbios 1:18. Mas o autor nos alerta: "Porque em vão se estende a rede diante dos olhos dos que têm asas. Eles, como que se lançam contra a própria morte, e são como os que se precipitam na cova." Provérbios 1, 17, 18. Ou seja, quem se deixa enganar pela mulher adúltera, quem se entrega ao pecado, quem se afasta de Deus, está caminhando para a sua própria destruição. Está caindo numa armadilha, num laço, num abismo. Está perdendo a sua vida, a sua alma, a sua salvação. Os homens violentos representam a opressão do mal, que nos convida a participar dos seus planos, dos seus lucros, dos seus crimes, mas que na verdade nos traz o juízo de Deus. Eles dizem:
Vem conosco, vamos espreitar o sangue, vamos armar ciladas contra o inocente sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Provérbios 1, 11, 14. Mas o autor nos adverte. Mas estes homens se rebelam contra a luz. Não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta ao romper do dia, mata o pobre e o necessitado, e de noite é como o ladrão. Assim são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Provérbios 1, 19, 20. Ou seja, quem se junta aos homens violentos, quem se envolve com o mal, quem se opõe a Deus, está atraindo sobre si a sua ira. Está colhendo o que plantou, está recebendo o que merece, está sofrendo as consequências do seu pecado. Portanto, meus amigos, o primeiro capítulo de Provérbios nos ensina uma lição muito importante. A sabedoria de Deus é a nossa maior riqueza, e o temor do Senhor é o nosso maior tesouro. Se nós quisermos viver uma vida abençoada, feliz, plena, nós precisamos buscar a Deus acima de tudo e seguir os seus ensinamentos. Nós precisamos ouvir a sua voz e atender ao seu chamado. Nós precisamos aceitar o seu convite e receber a sua graça. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Nós precisamos nos entregar a Ele e viver para Ele. Nós precisamos amá-lo e servi-lo. Nós precisamos honrá-lo e glorificá-lo. E você, já fez essa escolha? Você já decidiu seguir a sabedoria de Deus e temer o seu nome? Você já entregou a sua vida a Jesus e recebeu o seu perdão? Você já experimentou o seu amor e a sua paz? Se você ainda não fez isso, eu quero te convidar a fazer agora mesmo. Não deixe para depois, não perca essa oportunidade, não ignore essa voz. Deus está te chamando, Ele está te esperando, Ele está te amando, Ele quer te salvar, Ele quer te transformar, Ele quer te abençoar. Ele quer te dar uma nova vida, uma nova esperança, um novo propósito. Ele quer te fazer sábio, Ele quer te fazer feliz, Ele quer te fazer seu filho. Se você quer fazer essa oração comigo, repita as seguintes palavras: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à direita de Deus. Eu te peço, Senhor, que entres no meu coração e sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Eu te entrego a minha vida e te peço que me transformes pela tua graça. Eu te agradeço pelo teu amor, pela tua salvação e pela tua sabedoria. Eu te peço que me ensines a te temer, a te obedecer e a te seguir. Eu te peço que me faças sábio, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, eu quero te parabenizar pela sua decisão. Você acaba de dar o passo mais importante da sua vida. Você acaba de nascer de novo, como filho de Deus. Você acaba de receber a sua sabedoria, que é Cristo. A Bíblia diz: mas, para os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. E também diz: mas para nós que somos de Deus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. Agora, você precisa crescer na sua fé, na sua comunhão e na sua sabedoria. Você precisa ler a Bíblia todos os dias para aprender mais sobre Deus, sobre o seu plano e sobre a sua vontade. Você precisa orar todos os dias para falar com Deus, para agradecer, para pedir e para ouvir. Você precisa participar de uma igreja evangélica para ter comunhão com outros irmãos, para adorar a Deus, para receber ensino e para servir. Você precisa compartilhar a sua fé com outras pessoas, para testemunhar do que Deus fez na sua vida, para evangelizar e para discipular. Eu quero te ajudar nessa jornada. Por isso eu te convido a se inscrever no meu canal
onde eu posto vídeos semanais sobre a Bíblia, sobre a fé e sobre a sabedoria. Eu também quero te pedir que você deixe o seu like neste vídeo, se você gostou, e que você comente de onde você está assistindo e como foi a sua experiência com essa oração. Eu quero saber a sua opinião, o seu feedback e as suas dúvidas. Eu quero interagir com você e te conhecer melhor. Eu quero ser o seu amigo e o seu irmão em Cristo. Nós acabamos de ver como podemos aplicar na nossa vida o primeiro capítulo de Provérbios, que nos ensina a temer a Deus e a rejeitar o pecado. Nós vimos que a sabedoria de Deus é a nossa maior riqueza e que o temor do Senhor é o nosso maior tesouro. Nós vimos que Deus nos chama, nos convida e nos oferece a sua graça através de Jesus Cristo, o seu Filho, que é a nossa sabedoria. Nós vimos que Deus nos quer perto dele e que ele nos dá a sua palavra, o seu Espírito e a sua igreja para nos instruir, nos guiar e nos abençoar. Mas isso é só o começo, meus amigos. Há muito mais para aprender, para crescer e para viver na sabedoria de Deus. Há muito mais para descobrir, para explorar e para desfrutar no conhecimento de Deus. Há muito mais para buscar, para encontrar e para receber na graça de Deus. E é por isso que eu quero te convidar a continuar comigo nessa jornada, nessa aventura, nessa missão de conhecer a Deus e a sua sabedoria, através do livro de Provérbios. Eu fiz um outro vídeo, que é a continuação deste, onde eu explico como você pode aplicar na sua vida o segundo capítulo de Provérbios, que fala sobre a busca pela sabedoria e os seus benefícios. Nesse vídeo, eu te mostro como você pode encontrar a sabedoria, onde ela está escondida, como ela é preciosa, e como ela te protege, te guarda, te livra e te conduz. Eu te mostro como a sabedoria te faz andar nos caminhos do bem e te afasta dos caminhos do mal. Eu te mostro como a sabedoria te faz agradar a Deus e te faz feliz.